18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas, 1 minuto em Manaus. Mais uma vez, boa noite pra você em 100,7. Boa noite, equipe, 18 horas. E aí, Cid Soares, tudo bem? Tudo bem, começando mais uma sexta-feira. Esse sexto hoje vai ser especial. A gente vai ter aí uma semana, se Deus quiser, carregada de muita água. Vamos começar o 18. Cid Soares, dando um toque aí para os nossos ouvintes, hein? Participarem com a gente, conosco aqui do 18 horas até as 7 da noite. Você pode mandar aí o seu toque especial, a sua mensagem, participando do programa através do WhatsApp 9488-7592. É o WhatsApp, Cid. Claro, você pode falar pra gente aqui qual é a notícia relevante que você considera relevante. O que você está achando do programa? Pode dar sua opinião, mandar foto, manda áudio, sei lá, faz qualquer coisa, mas liga pra gente aí. Participe, 6 e 2. Vamos aos destaques do programa 18 horas de hoje. Rio Negro sobe 18 centímetros em 24 horas e mais navios de grande porte chegam a Manaus. Juiz suspende salários e afasta PMs acusados de chacina aqui em Manaus. Conselho Regional de Medicina faz reunião emergencial para discutir atraso no pagamento de médicos no Amazonas. Vamos conferir como foi o movimento da Black Friday deste ano. Hora 6 e 3, legal, hein? É bom ter você por aí em 100,7. Vamos juntos até as 7 da noite. Mais uma edição do programa 18 horas no ar. E os destaques, hein? Desta sexta-feira, 24 de novembro de 2023. Tá combinado até as 7 da noite, 18 horas pra você. 18 horas. E a subida das águas do Rio Negro acelerou. De ontem para hoje o nível subiu 18 centímetros. E assim, a cota hoje pela manhã no Porto de Manaus era de 13 metros e 65 centímetros acima do nível do mar, Cid. E olha, eu não sei se você lembra, mas foi uma previsão do Jorge Júnior da Eletros. Olha aí. Exatamente esse mês começaria a voltar tudo ao normal e graças a Deus está acontecendo. Podemos dizer que a cheia de fato começou, Carlão, num ritmo aí realmente acelerado. Na quinta-feira o Rio Negro já havia subido 14 centímetros e hoje mais 18, são 32 centímetros em 48 horas, é muita água e espero que continue assim. Sim, mas o cenário ainda é de seca severa, né? Estamos ainda naquele quadro clínico de seca severa. Hoje o Rio Negro está apenas 2 centímetros a mais que o nível do ano passado, que até então era a maior seca da história, quando o rio atingiu 13 metros e 63 centímetros. Este recorde foi superado este ano com a marca de 12 metros e 70 centímetros e foi bem superado, hein? O nível registrado foi no dia 27 de outubro, Cid. E o calado, né, que é a profundidade do rio na costa do Tabocal, aqui próximo do município de Itacoatiara, a 270 quilômetros da capital, atingiu 9 metros de profundidade, que permite a navegação de grandes navios. Na noite de quarta-feira, atracou no porto dos superterminais o primeiro navio, após 50 dias de transporte paralisado por conta dessa seca extrema. Ontem e hoje estão chegando mais 3 navios para abastecer o comércio e a indústria do polo industrial de Manaus. A normalidade está voltando com o início do período das cheias dos rios, Carlão. E essa normalidade toda aí, né, se disse, comércio sendo atendido e a indústria recebendo o material necessário, é realmente para comemorarmos aí. Não tem dúvida não, é isso mesmo. Com certeza. Foram meses de seca extrema, com mais de 600 mil pessoas atingidas, comunidades isoladas, muita gente sem acesso à alimentação, água potável, combustível e até remédio faltou. O transporte fluvial no estado praticamente parou nesses últimos 2 meses e realmente é uma situação terrível, né, Cid Soares? Agora a gente tem que esperar, né, que as autoridades se voltem à população, né, para atender a população no período de cheia. Atenção, né? É aquilo que a gente vinha falando já ontem. Ninguém se preparou para isso, então vamos ver o que vai acontecer, né? Faça aí, né, que as autoridades façam todas as ações de prevenção para a seca também de 2024. Não dá mais para tomar medidas só quando o caos já está instalado. 6 horas e 6 minutos, você no melhor Mix do Brasil, aqui ó. Mix. Olha só, a Justiça do Amazonas determinou a suspensão dos policiais militares acusados de uma chacina que deixou 4 mortos em Manaus no ano passado. E o repórter André Meirelles está acompanhando esse caso e tem mais informações. Boa noite, André.
Com essa sentença, os PMs também vão deixar de receber seus salários? Como é que ficou essa história? Muito boa noite, Cid. Boa noite, Carlão. Boa noite a você que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7, também ao vivo no YouTube. Olha, a decisão, inclusive, foi assinada pelo juiz de direito, Lucas Couto Bezerra, que responde pela segunda vara do Tribunal do Júri. E além de determinar a suspensão dos policiais militares das funções, o magistrado decidiu que outras medidas cautelares serão aplicadas aos policiais militares, que são aí a suspensão da remuneração, recolhimento dos armamentos e materiais bélicos institucionais, também das carteiras de identidade dos policiais militares, dos fardamentos, as suspensões também dos portes de armas institucionais, além de bloqueio e cancelamento de dos serviços aí extras gratificados. A decisão já chegou ao Comando-Geral da Polícia Militar do Amazonas, inclusive foi repassada pelo comandante-geral Marcos Klinger dos Santos Paiva, isso no dia 13 de novembro deste ano, mas só foi publicada na última segunda-feira agora no Diário Oficial do Amazonas. Essa decisão judicial está determinando a suspensão de 14 policiais militares, né? É importante também ressaltar aqui que, em relação a este caso, existem dois processos. Um é o processo administrativo, que acontece ali no âmbito da Corregedoria da Polícia Militar aqui do Amazonas, e o outro é o processo criminal, que já está na Justiça para o julgamento, né? Nesse processo administrativo, que é esse que foi publicado no Diário Oficial do Estado, suspendendo os salários e determinando que os armamentos e fardamentos sejam devolvidos em ambos, no criminal e no administrativo, ele cabe recurso. Portanto, não é a última instância, né? Os policiais, por meio de seus advogados, eles podem recorrer aí a essa decisão. Olha só, para a gente entender melhor essa história aí, eu conversei com um advogado criminalista, que é o Luan Mendes. Ele que tem experiência em casos como esse, ele vai explicar melhor para a gente como é que deve funcionar essas ações. Vamos acompanhar. Quando você fala de policiais que estão envolvidos em condutas previstas como crime e que essa conduta é uma conduta que envolve a morte de um civil, o procedimento de julgamento é procedimento do Tribunal do Júri. Ou seja, situações onde o policial militar ou o policial civil mata qualquer pessoa do povo que não seja autoridade policial ou não seja alguém da polícia, o julgamento será no plenário do júri, procedimento bifásico, haja vista ser um crime doloso contra a vida. Quanto à questão da responsabilidade administrativa disciplinar, de forma concomitante ao processo criminal, haverá também um processo interno da polícia para apurar a conduta administrativa dos policiais envolvidos. E se ao final da conclusão desse processo administrativo disciplinar ficar caracterizado que de fato os policiais deram causa ao crime ou que praticaram de fato ao crime, isso aí pode gerar até mesmo a expulsão dos policiais do quadro da Polícia Militar. 18 horas. Muito obrigado aí ao advogado Luan Mendes, que sempre participa aqui com a gente no programa 18 horas. Então, Cid Carlo, ele estava falando aí, né, como deve funcionar essas ações contra esses 14 policiais militares suspeitos de envolvimento nessa chacina, né, que aconteceu em dezembro de 2022, em que os corpos de 4 vítimas foram encontrados numa manhã do dia 21 de dezembro dentro de um carro, na altura do quilômetro 32 do ramal Asa Branca da M010, essa rodovia estadual que liga a capital Manaus às cidades do Rio Preto, da Eva e Itacoatiara. Inclusive, um dos corpos estava no porta-malas do veículo. A polícia também identificou sinais de violência nas vítimas. Entre os mortos estavam 2 mulheres e 2 homens. Na mesma semana, a Polícia Civil prendeu mais 10 PMs suspeitos de envolvimento nos crimes, né? Inclusive, um vídeo, ele foi divulgado aí na época e mostrou a abordagem dos PMs às vítimas, ainda na área urbana de Manaus, né? As câmeras de monitoramento também registraram a passagem do carro das vítimas pela Avenida das Torres, indo ali em direção à M010. Esse veículo era escoltado aí por 2 viaturas da Polícia Militar, né? A partir das provas, agora a Justiça do Amazonas aceitou a denúncia do Ministério Público e os policiais militares se tornaram réus. Em outra decisão, a Justiça Estadual decidiu que 16 policiais militares seriam levados a júri popular ali durante esse período que aconteceu esse crime. Cid Carlão. Perfeito, né? Boa noite, André. Agora 6 horas e 11 minutos, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, e vamos falar agora de crise na saúde do estado e vamos falar, né, de novo, porque a crise não termina. Então nós temos que falar.
é que o Conselho Regional de Medicina do Amazonas faz reunião emergencial para discutir o atraso dos pagamentos de médicos que prestam serviços ao governo do estado, Cid. E dessa reunião surgiu aí uma comissão que vai buscar solução junto às empresas médicas e o governo, não apenas para o atraso no salário dos médicos, mas também solução para a falta de insumos hospitalares na rede estadual, que são essenciais aí para o atendimento dos pacientes. Vamos conferir tudo isso, os detalhes agora na reportagem de Odineia Araújo. Os problemas na rede pública de saúde no Amazonas são muitos. O atraso no salário dos trabalhadores terceirizados é constante. São meses trabalhando sem receber. No início desse mês, veio à tona a falta de alimentos para servidores e acompanhantes do Hospital João Lúcio por falta de pagamento do Estado para a empresa fornecedora de alimentos. Sem falar na falta de equipamentos, insumos e até medicação. A situação está tão séria que essa semana o Conselho Regional de Medicina do Amazonas, CREMAN, fez uma reunião emergencial com as especialidades médicas do estado para falar sobre o assunto. Diversos pontos críticos foram discutidos, mas se destacaram a situação preocupante do atraso nos pagamentos dos médicos que estão há meses sem receber. Outra preocupação é a falta de insumos hospitalares na rede estadual, essenciais para o atendimento dos pacientes. Da reunião saiu uma comissão de membros do Conselho Regional de Médicos do Amazonas, com o objetivo de colaborar com as empresas médicas na busca de solução junto ao governo do estado. Além de solução para o atraso no salário dos médicos que prestam serviços ao governo do Amazonas, a comissão também busca solução para a falta de material e insumos hospitalares que compromete o trabalho dos profissionais e o atendimento dos pacientes. A iniciativa do Conselho visa enfrentar e resolver o problema emergencial que afeta diretamente o exercício digno da medicina e, consequentemente, a saúde da população. Odineia Araújo para o 18 horas. Olha, você está ouvindo 18 horas. Já o Sindicato dos Médicos do Amazonas pede ao Conselho Regional de Medicina solução para melhorias nos serviços hospitalares de urgência e emergência, Cid. Pois é, o sindicato quer que o Conselho fiscalize a implementação de uma resolução do Conselho Federal de Medicina de 2014, que trata da adequação dos serviços hospitalares de urgência e emergência às normas técnicas exigidas para o serviço e que não são cumpridas, pelo governo do Amazonas. Agora nós vamos aos detalhes com Rodrigo Soares. O Sindicato dos Médicos do Amazonas, o CIMEAM, pede que o Conselho Regional de Medicina do Estado, o CREMAN, cobre do governo do Amazonas o cumprimento da resolução número 2077/14 do Conselho Federal de Medicina. Essa resolução define como devem funcionar os serviços de urgência e emergência nos hospitais. Também determina como deve ser a equipe médica e demais trabalhadores da saúde designados para os atendimentos desses serviços emergenciais. Só que aqui no Amazonas, as unidades públicas de saúde da rede estadual não estão obedecendo o que determina a resolução, segundo o Sindicato dos Médicos. Isso compromete o atendimento adequado dos pacientes em situações críticas, já que os serviços hospitalares de urgência e emergência no Amazonas não atendem aos padrões estabelecidos pelo Conselho Federal de Medicina. Os serviços de urgência e emergência, por exemplo, precisam ter médicos especialistas para atender somente aos pacientes desse serviço, o que não existe no Amazonas, segundo o CIMEAM. Além disso, pacientes da urgência e emergência não podem ficar internados no serviço. Após os procedimentos emergenciais, esse paciente tem direito a um leito na enfermaria para a internação. Só que no Amazonas não há isso, e o serviço hospitalar de urgência e emergência está sempre lotado, comprometendo o atendimento de novos pacientes emergenciais, segundo o sindicato. A resolução também torna obrigatória a implantação do acolhimento com classificação de risco para o atendimento dos pacientes da urgência e emergência. E o tempo de acesso do paciente à classificação de risco deve ser imediato.
A resolução também diz que todo paciente que tiver acesso ao serviço hospitalar de urgência e emergência deverá obrigatoriamente ser atendido por um médico, não podendo, sob nenhuma justificativa, ser dispensado ou encaminhado a outra unidade de saúde. A resolução determina que todas as diretorias clínica e técnica, bem como a direção administrativa do hospital, devem garantir qualidade e segurança assistencial ao paciente e ao médico. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, agora são 6 horas e 16 minutos. Você no melhor Mix do Brasil, 18 horas no ar. E agora, hoje, Nathalie Moraes, é sexta-feira. E é uma sexta-feira especial, né? A última sexta-feira do mês de novembro, em dia da tão famosa e esperada Black Friday, né? Nathalie Moraes acompanhou, inclusive, atenta já há algum tempo, inclusive, que ela tá nessa de Black Friday, né, Nathalie Moraes? Inclusive no comércio de internet também. Boa noite, Nathalie. Quem esperou até hoje para comprar, se deu bem? Valeu a pena segurar o dinheirinho ali no caixa? Boa noite, Carlão. Boa noite, Cid. Boa noite. Boa noite aos nossos ouvintes que estão sintonizados conosco aqui no 18 horas. Sextou com Black Friday, sextou com muita promoção no comércio, seja nos principais centros de compras, na internet. Realmente a Black Friday tá em todo lugar. E olha, Carlão, por onde eu andei hoje, os centros de compras estavam todos lotados. Muita gente realmente aproveitando essa Black Friday. Teve gente aproveitando para comprar passagem aérea. A gente sabe que as passagens aéreas aqui na nossa capital, para deixar a nossa capital, Carlão, elas realmente, né, custam, né? Elas têm um preço mais elevado, mas teve muita gente conseguindo super ofertas no dia de hoje. Teve muita gente para comprar aquele aparelho eletrônico que tanto sonhava, né? Então, realmente, muita gente aproveitou. Eu comprei pneu. Olha só, tá vendo? Tava precisando, o carro já vai dar um up nessa Black Friday. Uma promoção. Pois é, eu aproveitei para comprar brinquedo para minha filha, que realmente o preço tava super valendo a pena. Legal. Inclusive, Carlão, uma pesquisa realizada pelo Instituto Fecomércio mostrou aí que pelo menos 93% dos manauaras iriam às compras nesse Black Friday. Como a gente vem acompanhando aqui já há alguns dias, né, algumas semanas, toda essa situação, aqui em Manaus, o comércio, os lojistas, eles aderiram a um movimento chamado o Black November, né? Que não é as promoções somente nessa sexta-feira, mas hoje, né? A gente sabe que as promoções, elas foram, como é que eu posso dizer? Elas foram realmente intensificadas, descontos que realmente a gente não via dias atrás. Esses descontos realmente apareceram nessa sexta-feira de Black Friday, né? E teve realmente muita gente aproveitando, Cid e Carlão. Nos principais centros de compras, o centro de Manaus estava completamente lotado, os shoppings, né? Inclusive hoje. Que bom, né? Exatamente, Carlão, muito bom, uma aquecida para nossa economia, já que a gente sabia também que toda essa questão aí dessa seca poderia comprometer o abastecimento do comércio, mas graças a Deus, né? Todos esses lojistas, empresários conseguiram manter o comércio para que hoje a gente tivesse realmente essa aquecida, e o movimento era intenso nos principais centros de compras, inclusive os shoppings aqui da capital, a grande maioria deve funcionar hoje com horário estendido até 11 horas da noite por conta dessa movimentação. Mas como eu estava falando, desde o início de novembro, né, o varejo já apresenta ofertas e condições especiais de pagamentos aos consumidores amazonenses. As promoções hoje realmente estavam imperdíveis, né, nos principais centros de compras e na internet. Mas a gente tem que ter realmente um certo cuidado, uma certa cautela, Carlão. Sim. O Cid até comentou aqui que ele caiu aí na Black Fraud, né? Exatamente. Então, assim, a gente sabe que as promoções hoje, elas estão na internet, nos e-mails, nas mensagens de texto, nas nossas redes sociais, nas lojas físicas. As promoções da Black Friday estão em todo lugar, disputando a nossa atenção, né? Para que realmente você consiga deixar ali aquela parcelinha do seu 13º que você já recebeu. Essa é uma das épocas mais aguardadas pelo comércio, né? E também pelos consumidores. Inclusive, né? Nesses dias, conversando com empresários, né? E muitos deles disseram até que hoje a Black Friday já é até mais importante
importante que o Natal, porque muita gente acaba antecipando as compras agora nesse período para realmente presentear lá no Natal. Mas um setor que cresceu muito desde a pandemia são as vendas online, né? O e-commerce. Muita gente hoje deixou de fazer as compras nas lojas físicas e preferem aí fazer as compras nas lojas online, no mundo virtual. Mas a gente deve ter muito cuidado. O cuidado deve ser aí triplicado nessa situação. Pra gente entender um pouco mais e para que você aí de casa não caia em golpes, isso porque, Carlão, muitas lojas devem estender as promoções até o fim do mês de novembro, até o próximo dia 30. Eu conversei com o delegado Rafael Guevara, ele que é titular da delegacia especializada ao consumidor da Polícia Civil aqui no Amazonas. Vamos conferir o que disse o delegado Rafael. Os consumidores, para que eles, caso queiram aproveitar essas promoções da Black Friday, elas entrem em lojas que elas já conhecem e digitem ali no navegador da internet o site da própria loja. Tenham o cuidado de entrar no site da própria loja digitando ali todo aquele endereço eletrônico. Também é recomendado que os consumidores prestem atenção se o site é um site seguro, se ele tem aquele cadeadinho. Você pode clicar em cima desse cadeado e lá vão aparecer algumas informações de que o site é realmente seguro. Então é um golpe muito comum que a gente observa nos últimos anos nesse período de promoção de Black Friday. Em caso de golpe, o consumidor deve se dirigir à delegacia do consumidor para registrar o boletim de ocorrência, munido de todos os elementos de prova que ele possui, né? Por exemplo, o comprovante de pagamento, tanto de Pix como o cartão de crédito. Ele traga o print do site que ele fez a compra, o endereço eletrônico, eventuais conversas que ele pode ter tido via chat ou via WhatsApp, que é muito comum. Ele tem que trazer para a gente esse conteúdo para que a gente possa iniciar a investigação e chegar nos autores do crime. 18 horas. Cid, Carlão, ouvintes, né? Nós ouvimos aí a fala do delegado Rafael Guevara, ele que é titular da Delegacia do Consumidor. Olha, Cid, você que já passou aí por essa experiência, todo cuidado é pouco para não cair na Black Fraud, né, Cidão? Deixa eu dar uma dica aqui para comprar. Quem que tá comprando também pela internet, só lembrar uma coisa, você vai ter que ter o contato sempre da loja, porque se você cair num golpe, o cartão não vai bloquear e você vai ter que pagar, mesmo que parcelado, o golpe que você caiu. Ter o contato quer dizer que a loja existe, é isso? Cid? A loja existindo ou não, o cartão vai te mandar buscar, entrar em contato com a loja. Sim, se você não conseguir... Então você tem que ter... Realmente você não tem como provar. Verdade. Como bem disse aí o delegado, né? Você tem que realmente tentar reunir o máximo de provas possíveis, né? Porque você sabe, a cobrança vem, né? Até que você realmente consiga justificar que você caiu numa fraude, você vai ter que pagar, né? Então, assim, todo cuidado é pouco para não cair nos golpes. Você realmente tem que verificar se o site tem aquele cadeadinho, verificar se você não está fazendo um Pix, mandando dinheiro para conta de uma pessoa física, porque todos esses são indícios de fraude, né? E o Procon aqui no Amazonas está de olho nisso. Desde o início do mês de novembro, o Procon está nas ruas fiscalizando os principais centros de compras, né? E essa semana, essas ações elas foram intensificadas por conta da Black Friday, tanto nos shoppings quanto nos principais centros de compras e nos comércios de rua aqui da nossa capital. Mais de 70 estabelecimentos já foram fiscalizados e na segunda-feira a gente volta aqui para realmente fazer um balanço do que foi esse Black Friday, que realmente deve aquecer a nossa economia. Isso porque, como eu disse anteriormente, 93% dos manauaras devem vir às compras ao longo desse fim de semana, né? Nessa Black Friday estendida, né? E o gasto médio aí, para que a gente tenha ideia, cada pessoa deve gastar em média aí de 70 a 250 reais. E isso, claro, vai dar uma ajudada e tanto na nossa economia, Cid Carlão. Então tá aí o toque, né? Compre na Black Friday, não na Black Fraud. Isso. Exatamente, Carlão. Boa noite, bom fim de semana. Tchau, tchau. Boa noite, Nathalie, 6h25. 18 horas. E agora, hein, nós vamos para Brasília, que é a capital federal do Brasil. Nós vamos chamar o nosso correspondente Carlos Eduardo Matos, também conhecido como Cadu.
Boa noite, Cadu. Olha só, o presidente Lula já marcou para a semana que vem a retomada das viagens internacionais. É o Aerolula, né? O homem não para, né, Cadu? Ele tá curtindo, né, Cadu? Boa noite. Boa noite, Carlão. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, ouvintes do programa 18 Horas. Carlão, na semana que vem tem turnê especial do governo Lula ao Oriente Médio, com direito à delegação brasileira, numerosa, incluindo a presença do deputado Sidney Leite. Ele é o relator da Comissão Mista do Congresso Nacional, que discute as questões climáticas. Vai ter COP28 na semana que vem e ele vai estar presente no Aerolula, Carlão. Na terça-feira, vamos explicar como é que vai ser o roteiro. Na terça-feira, o Lula segue para a Arábia Saudita, onde ele vai tratar de negócios com o Principado. É possível que o Brasil feche negócios com a venda de aviões da Embraer para a Arábia Saudita. Na quarta-feira, o presidente segue para o Catar, que é o país que vem mediando o acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Inclusive, hoje, os dois lados aí começaram a libertar reféns, né? Isso é muito bom, isso é positivo, e o Brasil participou diplomaticamente dessa negociação. E o presidente Lula deve aproveitar esses 5 dias aí de cessar-fogo que começaram hoje para retirar 86 brasileiros e parentes de brasileiros que ainda estão na faixa de Gaza, que é a região de maior conflito. E após essa passagem pelo Catar, Carlão, Lula segue viagem para Dubai, onde acontece a COP28, como eu falei, evento que vai discutir estratégias para conter o aquecimento global. E o Brasil vai participar com uma delegação enorme, Carlão. Praticamente toda a equipe ministerial do presidente Lula foi escalada para essa viagem, além da equipe técnica. Na delegação já estão confirmados aí a ministra Marina Silva, o ministro da Agricultura Carlos Fávaro, que deve voltar mais cedo ao Brasil antes da delegação, porque ele tem compromissos em Brasília. Claro, vai estar a Janja, né, Carlão e Cid? Obviamente. Sim. E aí o Brasil vai estar em grande... Né? Importantíssimo. Então. O Brasil vai estar em grande número, viu, Carlão? Porque se trata de uma pauta estratégica para o governo brasileiro. Lula vem tentando alcançar o protagonismo no debate sobre o clima no mundo, né? Claro que tem pontos que desfavorecem o Brasil, como a crise hídrica na Amazônia, como as queimadas que geraram a fumaça que cobriu Manaus, Cuiabá e agora Macapá. Enfim, o Brasil tem uma narrativa, mas ainda não conseguiu resultados efetivos nesse novo governo. A única boa notícia até agora é a queda de 22% do desmatamento da Amazônia. Então, na semana que vem, Carlão e Cid, a Aerolula volta para o céu, mas deixando uma crise política em terra, né? Vocês sabem que o Congresso Nacional entrou em rota de colisão ontem aí com o Poder Judiciário, depois da aprovação da PEC 8, que enfraquece a tinta da caneta de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa PEC proíbe, né, que uma decisão monocrática derrube um ato ou uma lei sancionada pelo presidente da República ou promulgada pelo Congresso Nacional. O governo podia ter ficado até de fora dessa briga, mas entrou de gaiato porque o líder do governo no Senado, né, o senador Jacques Wagner, ele votou sim para essa proposta. Então, ontem à noite, Lula jantou ontem com o Alexandre de Moraes, também com o Gilmar Mendes, para dizer que não sabia do voto do Jacques Wagner. Será que ele não sabia mesmo, gente? De novo, será que ele não sabia, né? E ele disse ainda que ele não apoiava, o governo não apoia essa PEC 8. Será mesmo? Claro, quem nunca se lascou e quem nunca se beneficiou com essa canetada monocrática de ministro, né? Poder gente, também, semana né? que vem... semana que vem, enquanto o Lula vai estar em viagem, Brasília vai ferver, porque a bucha agora está indo para a Câmara dos Deputados, e lá, vocês sabem, o circo sempre rende bons espetáculos. Mas tudo indica que o Arthur Lira deve sentar em cima dessa PEC, viu? Por quê? Ele se beneficiou com aquela decisão monocrática do Gilmar Mendes, que tirou ele daquela enrascada que foi os kits robóticos lá no estado do Alagoas. Ele tinha tudo para ser cassado ou perder o cargo de presidente da Câmara. Se salvou aí com a canetada de Gilmar Mendes. Então, será que ele vai apoiar essa PEC 8? Vamos acompanhar. Carlão e Cid. Cadu, é difícil. Bom, tem mais uma aqui que, né, o presidente Lula vetou integralmente a desoneração da folha de pagamento a 17 setores da economia que mais empregam no Brasil. Como é que justifica isso, cara?
E aí, Cadu? É isso mesmo, Cid. Isso prejudica também Manaus, né? Porque tem empresas aí que se beneficiam com a desoneração fiscal, principalmente construtoras, empresas de transporte urbano e rodoviário, empresas de comunicação, enfim. Se os vetos do presidente Lula não forem derrubados, é possível que isso repercuta em demissões de trabalhadores, viu? Até porque a desoneração da folha de pagamento foi um incentivo criado ainda no governo de Jair Bolsonaro e continuado nesse governo para ajudar as empresas a enfrentarem a crise agravada pela pandemia da Covid-19, né? Mantendo os empregos de pé e também gerando mais empregos. Para o nosso ouvinte se situar nessa história, Cid, Carlão, o que acontece é o seguinte: essa desoneração da folha de pagamentos diminui bastante os impostos que são pagos pelas empresas para manterem o trabalhador empregado e também para contratar novos empregados. E aí, empresas de grandes empresas com 7 setores da economia se beneficiam dessa desoneração. No ano passado, o governo abriu mão de 9 bilhões de reais. Esse ano, a projeção é de outros 9 bilhões. E no ano que vem vai ser maior. O governo estima aí renunciar 18 bilhões de reais. Então, o ministro Fernando Haddad, que é o único cara desse governo que pensa em economizar dinheiro, ele pediu ao presidente Lula para vetar o projeto de lei que foi aprovado no Congresso Nacional, que previa a prorrogação desse incentivo. E agora as empresas e até os sindicatos estão preocupados. Está todo mundo achando que o veto do presidente Lula foi um equívoco. Então esse assunto deve repercutir na semana que vem no Congresso Nacional. A pressão dos empresários já é muito grande nesse momento para derrubar. O único jeito de barrar o veto do presidente Lula, Cid, é na sessão do Congresso Nacional, que deve acontecer na semana que vem. Nos bastidores, há uma divergência muito grande sobre quais vetos vão ser analisados, porque tem muito veto para ser analisado, Cid. Tá na fila aí aquele veto ao PL do marco temporal. A bancada ruralista está cobrando para que esses vetos sejam analisados, quer derrubar os vetos do presidente ao PL do marco temporal. Existe uma briga muito grande sobre isso e agora tem na fila essa desoneração da folha. Será que vai ser analisado já semana que vem? Dúvida eu dó. Então, o ano está acabando aí, é muito provável que esses vetos, essa desoneração sejam analisados só no ano que vem, mas vamos seguir aguardando. Carlão e Cid. Ricardo, agora para encerrar as rapidinhas, dando uma geral aí na capital federal, o que você acha que tem de relevante aí para os nossos ouvintes ainda saberem, Cadu? Carlão, tem um projeto, o governo Lula, ele acabou de sancionar agora há pouco, hoje à tarde, um projeto, a lei que trata de conceder pensão para os filhos daquelas pessoas que são portadoras de hanseníase e que elas até 1986 ficaram confinadas naquelas ilhas, né, naqueles lugares, naqueles sítios, né? A gente lembra aí no bairro Colônia Antônio Aleixo tinha esse local, né, dos hansenianos, né? Isso daí, esse projeto foi tratado pelo senador Omar Aziz. A gente falou sobre esse assunto aqui nos 8 horas. Ele foi relator desse projeto, pediu para que o valor da pensão fosse aumentado de 700 para um salário mínimo. Ele conseguiu, foi sancionado esse projeto agora nesse governo Lula, hoje inclusive. Então, além de conceder a pensão aos filhos dessas pessoas portadoras de hanseníase, houve também o reajuste do valor de R$700 para R$1.320. Foi decretado hoje no Diário Oficial da União. E também saiu hoje também no Diário Oficial da União, Carlão, um decreto que ele que ele obriga as empresas que tem 100 funcionários ou mais de apresentarem o relatório de transparência salarial e de critérios remuneratórios. Isso daí é um decreto que foi publicado hoje no sentido de obrigar as empresas a apresentar ao governo como é que ela está tratando a questão da igualdade salarial entre homens e mulheres. Porque em junho desse ano foi sancionada aquela lei que trata da igualdade salarial. Mas aí como é que o governo vai acompanhar? Então ele está criando esse relatório de transparência salarial e de critérios remuneratórios. Isso é obrigatório. Todas essas empresas com 100 funcionários ou mais precisam entregar isso para mostrar a equidade salarial entre homens e mulheres.
Volto com vocês, Carlos e Cid. Valeu, querido. Bom fim de semana. Até segunda, hein, Cadu? Valeu, galera. Sextou. Abraço. Valeu. Tchau, tchau. Agora 6h35, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E para você continuar ligado aí em 100,7 aqui no 18 horas, olha só, você vai saber mais sobre o programa Morar Melhor, lançado pelo prefeito Davi Almeida para reformar mais de 4.000 moradias. Esse é o nosso assunto em instantes, já aqui no 18 horas. 18 horas. Agora nós vamos com tempo e temperatura, né? Chegou a hora de conferir aí a previsão do tempo e da temperatura sábado e domingo, final de semana aí, aqui em Manaus com Cid Soares. Previsão do tempo. Bom, começa bem, né, a conversa aqui. Olha, sol, teremos sol amanhã, aumento de nuvens pela manhã, não muda muito, né, de hoje. Pancadas de chuva somente à tarde e à noite o tempo fica aberto, segundo o Climatempo. A temperatura mínima vai ser de 26 graus e a máxima de 31, com possibilidade de chuva em 67% a 15 milímetros. Já no domingo, a temperatura mínima vai ser de 25 e a máxima de 32 graus. Também teremos sol, nuvens durante o dia, períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. É isso, Carlão. Mix. Olha só, o período de chuvas no Amazonas só começa mesmo em dezembro para valer, como aponta o levantamento do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, que é o INPA, CD. Pois é, estamos em novembro, que é conhecido aí como o mês de transição do verão amazônico para o inverno. Mas, devido à crise climática, a previsão é que a estação só comece em dezembro. Então nós vamos saber mais detalhes na reportagem de André Meirelles. Vamos lá, André. Nuvens carregadas crescem sobre quase todas as áreas da região norte do Brasil devido ao calor e à alta umidade. Mas no Amazonas, o fenômeno El Niño e as queimadas na região amazônica impedem a formação de nuvens de chuva. Em anos anteriores, novembro é conhecido pelo mês de transação do verão amazônico para o inverno. Mas devido à crise climática que a região vem enfrentando, a previsão é que a estação para este ano só comece em dezembro, como explica Francisco de Assis, meteorologista do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia. O mês de dezembro deve melhorar um pouco as condições de chuva para a região da Grande Manaus, mas mesmo assim deixa de chover abaixo da climatologia, então as chuvas ainda devem ser abaixo do normal, né? Devido ao efeito do El Niño ainda causando redução de chuvas na parte norte, no Amazonas, também pegando Manaus. Mesmo assim, é previsto que haja muitos temporais na região, ainda devido também às altas temperaturas. De acordo com o levantamento do INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, a estação chuvosa ainda pode ser afetada pela continuidade do El Niño, reduzindo nuvens e os volumes de precipitação, o que pode resultar em um período de chuvas abaixo da climatologia da região. Com essa previsão, dezembro pode entrar para a lista dos meses que tiveram a chuva abaixo da média. Apesar disso, o período chuvoso chega em boa hora, como explica o meteorologista Leonardo Vergasta. É ressaltar que essa chuva vem em boa hora para melhorar a qualidade do ar e diminuir os números de focos de queimadas dentro do estado do Amazonas. Atualmente, cidades amazonenses são encobertas por uma onda de fumaça das queimadas. A qualidade do ar no estado é uma das piores do mundo. Segundo o governo do Amazonas, a massa de calor sobre Manaus deve continuar a interferir na qualidade do ar para os próximos dias. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6h39 em Manaus. E olha só, hein? A Prefeitura de Manaus irá reformar mais de 4.000 moradias de pessoas de baixa renda por meio do programa Morar Melhor. E a repórter Nathalie Moraes tem mais informações. Vamos conferir. Nathalie Moraes. Morar Melhor visa realizar melhorias nas moradias de famílias de baixa renda que vivem em assentamentos urbanos informais, as famosas invasões. Segundo o prefeito Davi Almeida, 1.200 famílias serão contempladas na primeira etapa do programa, que é coordenado pela Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários. Nós estamos lançando o programa Morar Melhor, onde nessa primeira etapa nós vamos atender 1.200 pessoas. Famílias como a dona Marlete aqui, que mora
na colônia Antônio Aleixo. Nós vamos entrar na casa para recuperar. Nós temos aí uma meta de alcançar 1.200 casas, um investimento da ordem de 15 a 23 mil reais em cada residência, e a gente vai melhorar o reboco, ajeitar a janela, ajeitar o banheiro, ajeitar o forro, a parte elétrica, colocar um piso e assim dar uma melhor qualidade de vida para essas famílias. De acordo com a Secretaria de Habitação, a meta é iniciar as melhorias em 1.200 residências ainda esse ano. No ano que vem, a previsão é de que mais de 3 mil residências sejam atendidas. Os serviços de melhoria incluem reforma e contemplam as estruturas, como troca de piso, portas, janelas, banheiro, entre outros serviços. Por meio do levantamento realizado pela Secretaria de Habitação na área, uma das contempladas pelo programa será a aposentada Marlete Monteiro, de 71 anos, que mora na Rua Paiva, no bairro Colônia Antônio Aleixo, com a filha e os 3 netos. Para ela, a ajuda é totalmente necessária. Coisa muito bem, mano, mandado por Deus, porque a minha situação não dava ainda para ajeitar. Deus abençoou, né? O importante para mim, para minha família. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h41, uma mulher de 27 anos, ela foi presa suspeita de aplicar o golpe do amor em funcionários e executivos da Zona Franca de Manaus. Golpe do amor, Cid Soares. Olha só, ela usava as vítimas de passarem doenças sexualmente transmissíveis para ela, ou seja, você me passou doença. E ela exigia, através disso, passagens, dinheiro para custear o tratamento. A mulher conseguiu mais de 130 mil reais. De 5 vítimas, inclusive, hein? Olha só, André Meirelles está na área aí. André Meirelles, conta pra gente aí como é que essa mulher conseguiu operar e como é que ela fez isso, André Meirelles. Boa noite. Boa noite mais uma vez, Cid Carlão, você que nos acompanha ao vivo na 100.7 no YouTube. Olha só, a Polícia Civil, inclusive, falou na manhã de hoje, durante uma coletiva de imprensa aí, sobre a aplicação de golpes dela. A suspeita aí é a Tamires Adrine de Oliveira Silva. Ela tem apenas 27 anos. E segundo a polícia, ela é conhecida como a camaleoa do amor, né? Ela que aplicava golpes, né? A mulher foi presa, sabe onde? Na padaria onde ela trabalhava, né? No bairro Japim, na zona sul de Manaus. Essa prisão ocorreu ontem e hoje pela manhã o delegado Cícero Túlio, que é o titular do 1º Distrito Integrado de Polícia, estava falando então à imprensa, e a gente então tem aqui a fala dele. Ele disse que a camaleoa aí conseguiu arrecadar mais de 130 mil reais com pelo menos 5 vítimas, foi o que apareceu até agora, hein? Conforme o delegado Cícero Túlio, a atendente de padaria, ela roubava os sonhos das pessoas. Não roubava os sonhos da padaria, não, era das pessoas mesmo. Ela se aproximava de funcionários e executivos do Distrito Industrial. Eu tô rindo aqui, mas é triste. Desculpa. Eu fui no mesmo embalo, perdão. Desculpa. Vai. Olha só, preste atenção. Ela começava, se aproximava das vítimas e prometia até que ia namorar com eles. Olha só como é que é a situação. E durante o relacionamento, o que ela fazia? Nada mais, nada menos do que pedir dinheiro para cada um deles. Quando os homens começaram a negar os valores, porque começava ali com uma quantia pequena, né? Mas com o passar dos tempos, ela pedia um valor maior, né? Faz um pix aí. Aquele famoso... 100, faz um pix agora de 500, faz um pix aí de 1.000 para colocar as minhas lentes, e aí por aí vai, né? E quando os homens começaram a negar os valores, sabe o que a mulher fazia, Cid Carlão? Sim. Vamos com o delegado, ele vai contar pra gente. Vamos conferir. Lá, delegado. Que ela se aproximava das suas vítimas através de redes sociais, passava a acompanhar a rotina social dessas vítimas para fins de estudar a questão financeira dessas vítimas. E aí se aproximava dessas vítimas e prometia ali que ia manter um relacionamento amoroso com essas vítimas, fazendo com que elas acreditassem ali que iriam namorar com a suspeita, né? A partir de então, mesmo sem ter qualquer contato físico, passava a solicitar recursos financeiros a título de realização de uma primeira cirurgia e, posteriormente, passava a solicitar mais valores financeiros, alegando algumas complicações em face dessa cirurgia. A partir do momento que a vítima percebia que tinha alguma coisa errada, ela passava para uma segunda fase do golpe e alegava que queria manter relações sexuais com essas vítimas. Ia até a casa das suas vítimas,
No momento da consumação do ato sexual, ela alegava ali fortes dores e passava então a essa segunda fase do golpe, alegando que teria sido aí acometida por uma bactéria mortal que teria supostamente sido transferida e transmitida por sua vítima e passava então a exigir vultuosas quantias a título de realização de procedimentos cirúrgicos e procedimentos médicos para tratamentos aí relacionados a essa bactéria supostamente transmitida por suas vítimas. E a partir de então ela conseguia angariar recursos aí vultuosos que ultrapassam, considerando pelo menos 5 vítimas que foram ouvidas na nossa unidade policial, mais de R$130 mil. 18 horas. Então, Cid Carlão, a gente ouviu aí a fala do delegado Cícero Túlio, ele que é o delegado titular do 1º Distrito Integrado de Polícia, falando aí sobre essa situação, né, da mulher que é suspeita de aplicar o golpe do amor em diversos funcionários e executivos ali da Zona Franca de Manaus, que atuam no Distrito Industrial da capital. Uma das linhas de investigação, segundo o delegado, é a possibilidade dela ter destinado parte do dinheiro do famoso golpe do amor para a criação da padaria onde trabalhava. Em caso seja confirmada, a mulher pode responder por lavagem de dinheiro, Cid Carlão. Isso acontece até com uma certa frequência, né? Agora ela exagerou um pouco, talvez, né? Mas isso acontece com frequência. Eu já ouvi muito essas histórias aí. Valeu, André. Mesmo ficar atento aí. A recomendação da Polícia Civil é preciso ficar atento aí sobre não se iludir com esses golpes do amor. E se aparecer alguma outra camalhoa, é melhor ficar atento. Passa um pix aí já. Opa, peraí. Valeu, André. Legal, esse foi o Giro Policial com André Meirelles, agora 6h47. 18 horas. Olha só, o Instituto de Verificação de Pesos e Medidas deflagrou a Operação Energia Segura, fiscalizando os fios e cabos elétricos comercializados em Manaus e na região metropolitana, Cid. Os fiscais do IPEM coletaram 25 amostras de 9 marcas de fios e cabos elétricos que estão sendo submetidas à análise de resistência para que não ofereçam riscos à nossa saúde, como explica a repórter Nathalie Moraes. O Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas iniciou o processo de ensaios de resistência de fios e cabos elétricos, comercializados e fabricados em Manaus e na região metropolitana. A ação faz parte da Operação Energia Segura, que também é realizada pelo Inmetro em todo o Brasil. Desde a última terça-feira, as equipes de fiscalização visitaram 18 estabelecimentos comerciais, entre fábricas e lojas de fios e cabos e cordões flexíveis elétricos, e coletaram 25 amostras de lotes variados de 9 marcas que estão sendo submetidas a ensaios que garantem a qualidade do produto no laboratório do IPEM. Na avaliação do diretor-presidente do IPEM no Amazonas, Renato Marinho, a ação é importante para a segurança do consumidor na aquisição de um produto certificado pelo Inmetro e dentro das conformidades obrigatórias. Onde nós temos o foco maior são os produtos de fios e cabos. São produtos instalados nas residências, nas lojas, nas instalações domésticas ou aquecer de escritórios. Então, são produtos de muita importância, porque esses produtos, se eles não tiverem na sua conformidade, eles podem trazer um dano irreparável, chegando até a morte. Ou seja, a maior parte dos curtos e circuitos, incêndios hoje ocorridos nas residências são oriundas de fios e cabos que não estão certificados. São fios e cabos adquiridos de uma forma irregular. Ainda de acordo com Renato Marinho, até a conclusão dos ensaios, o restante dos lotes fica retido nos estabelecimentos comerciais. Está trabalhando muito para que sejam retirados do mercado, ou seja selecionado, o mercado esteja numa forma apta a oferecer somente produtos certificados. Esses produtos, o consumidor, na hora que for adquirir, tem que verificar se ele contém a marca do Inmetro, se o peso está na conformidade, se eles têm uma homogeneidade, se ele tem uma forma na sua totalidade, uma forma homogênica, né? Se qualquer dúvida o consumidor tiver, pode estar entrando em contato com a nossa ouvidoria através do número 0800 092 2020, que funciona de segunda a sexta, de 8 às 14 horas. Caso sejam constatadas as irregularidades, os estabelecimentos responsáveis pela comercialização serão autuados e terão um prazo de 10 dias para apresentar a defesa junto ao IPEM. O estabelecimento notificado estará sujeito a uma multa que pode variar de R$1.000 a R$1,5 milhão de reais. De janeiro a outubro deste ano, 2.445 peças de fios e cabos de energia foram verificados com 100 produtos reprovados. Nathalie Moraes para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6h50 em Manaus e chegou a hora de nós conferirmos juntos os bastidores da política amazonense com ela, Cíntia Blink. Boa noite, Cíntia Blink. Como nós já estamos aí, né, super interessados, inclusive, já em 2024, estamos atentos, inclusive, também. Cíntia, nós temos aí já um pré-candidato a prefeito de Manaus no PL de Jair Bolsonaro, já começando com, né, política 2024. Cíntia, boa noite. Boa noite, Carlão. Boa noite, Cid. Boa pois noite. 2024 já tá acontecendo pra gente, né? Faz tempo que eu falo isso aqui, mas é porque é esse o clima. Já tem até um monte de pesquisa eleitoral saindo, enfim. Aí o que acontece? PL, partido do presidente, ex-presidente Jair Bolsonaro. Você já tinha ali uma briga entre Capitão Alberto Neto e Coronel Menezes. Lembra disso que a gente falou? Que teve ali, rolou uma traição? Pois é, hoje em dia, Coronel Menezes, ele tá com o pé assim pra fora do PL, tá conversando com outros partidos e tudo mais. E agora chega nessa disputa, Alberto Neto, ele não tem sossego não, ele não vai sair Menezes e ele vai ficar pleno e feliz não, porque chega aí deputado delegado Péricles, que é deputado estadual e tava outro dia aí com o presidente ex-presidente Jair Bolsonaro, ganhando a medalha lá de imbrochável, incomível e tudo mais que a gente falou por aqui. Então chegou essa nova pessoa, quer dizer, ele se colocou à disposição. Olha só, vai ter eleição para prefeito e eu quero dizer que tô aí, tô disponível. Se precisando, tamo aí, entendeu? Me liga. Então tem uma galera de olho nessa. A gente tá tendo tantas opções, né, pra candidato a candidato, por quê? Porque ainda não dá pra dizer quem vai ser, quem vai ser o candidato. Convenção ainda, né? Tem tudo isso e nem tá na hora. A gente, na verdade, tá distante da eleição, né? Só que não é o que parece há tempos. Parece que a gente já tá no ano eleitoral. E aí a gente tem, então, Coronel Menezes, delegado Péricles e Capitão Alberto Neto aí no PL, conversando sobre agora quem vai ser o candidato pelo PL. É uma situação um pouco parecida com a esquerda que a gente falou ontem aqui, né? Que tem o nome tem várias opções, várias pessoas querendo se candidatar, mas que tem que ganhar primeiro a briga interna, a briga dentro de casa. PL, mesma coisa. O que a gente ainda não sabe é se PL vem com puro sangue, se vai juntar aí com outro partido, mas o PL é um partido bem importante, ele tem um tempo de TV, e isso importa muito, bem alto. Então ele tem acesso também a um bom fundo partidário. É um partido que vem para uma briga honesta, sabe? Uma briga, ele vai se fazer presente ali. Limpa e clara, né? É isso. Cid, Carlão. Bom, Blink, hoje o vereador Lissandro Breval declarou voto ao deputado Roberto Cidade. O que isso mostra da relação do presidente da Assembleia Legislativa com os vereadores? Como é que fica isso aí? Na verdade ele conversou comigo hoje no podcast e aí tem várias perguntas lá, a gente fica tentando entender qual é a posição do vereador, porque isso mostra pra gente todo um plano de fundo. Por exemplo, Lissandro Breval estava naquele almoço com Roberto Cidade, ele era um dos que estava no almoço com Roberto Cidade, em que, né, o assunto era 2024, como é o assunto aqui, porque vai repercutir o que está acontecendo. Enfim, e isso mostra pra gente que os vereadores que foram para esse tal almoço estão sim muito bem firmes nessa campanha de Roberto Cidade para prefeito de Manaus. Ele oficializou que virá? Não. Mas a cada passo que isso acontece, né, a cada vez que a notícia vai correndo, é o que a gente vê acontecendo. Então, tudo indica que teremos como candidato a prefeito, além do próprio prefeito, que naturalmente vem para reeleição, Roberto Cidade e o deputado federal Amon Mandel, que também não confirmou se virá. Esse está mais contido, mas nas pesquisas eleitorais ele aparece muito ali, como fica revezando ele e Davi Almeida ali com o primeiro lugar. Então, o que a gente está vendo? Aquele grupo que não deixou passar o empréstimo de 600 milhões, esse grupo que está na oposição, esse mesmo grupo que colocou como presidente na Câmara Municipal de Manaus, o vereador Caio André, esse grupo está firme e forte com Roberto Cidade. Então, na briga entre Davi, Cidade ou Amon, esse grupo está com Cidade até agora, tá, gente? Porque isso tudo pode mudar em pouquíssimo tempo, em uma semana, em um dia, em uma frase. É isso. Cid, Carlão.
Cíntia, você falou aí do empréstimo, agora o prefeito Davi Almeida, né? Ele está mexendo na reserva orçamentária. Ele pode mexer nessa reserva? O que isso significa, Cíntia? Ele pode mexer, mas é um pouco preocupante porque ela não é para esse tipo de fim. É o Fundo de Reserva de Depósito Judicial e Administrativo, FRDJA. Ele quer colocar esse dinheiro, quer emprestar esse dinheiro, digamos assim, porque depois ele tem que repor para fazer obras de infraestrutura na cidade. Isso estava no Diário Oficial da última quinta-feira, mas que só foi publicado hoje e a gente só teve acesso hoje. E isso demonstra que está tendo uma lacuna aí no orçamento da prefeitura. Ela está precisando fazer esse tipo de manobra, então é preocupante por conta de, peraí, mas por que você está tirando o dinheiro da reserva de depósito judicial para jogar na infraestrutura? E isso acende um alerta para os vereadores que estão super afim agora de fiscalizar. E eu acho que esse assunto volta aí semana que vem, mas eu vou contar tudo pra você. Valeu, Brinque. Bom fim de semana. É segunda-feira agora, né? Valeu. É segunda. É segunda, 6h56. 18 horas. Esporte. Agora, giro esportivo, Cid Soares na área, né? O Amazonas, Cid, está no Nordeste em busca de novos negócios para 2024. O Amazonas é o time, né, do Amazonas, né? Exatamente. O Amazonas Futebol Clube. Tinha até um stand, né, do Amazonas Futebol Clube que foi destaque entre os visitantes ontem, no primeiro dia de conferência de futebol do Nordeste, o Confute Nordeste. Olha aí. Lá no Wish Hotel da Bahia, em Salvador, com a apresentação do case do 0 ao B em 4 atos. O time está presente na maior feira de negócios do futebol pela segunda vez consecutiva. E após 2 dias de muitas trocas de experiências, networking, geração de negócios, o Amazonas Futebol Clube encerrou a sua participação lá na Confute Nordeste 2023 com saldo para lá de positivo. O evento desse ano contou com debates essenciais para a evolução do futebol num ambiente repleto de players importantes do mundo da bola. Bom, e agora vamos voltar a falar aqui do geralzão, né? O Flamengo venceu o Bragantino por 1-0 no Maracanã ontem, em jogo válido pela 30ª rodada, e chegou de vez para brigar aí pelo título do Brasileirão 2023. Com um gol de Arrascaeta, a equipe de Tite chegou ao 4º jogo sem perder na temporada, tirou a equipe paulista do G4, pulou para a 3ª posição, 2 pontos atrás do líder Palmeiras, que tem 62. A briga vai ser muito louca aí. Se deu bem, entre aspas, né? Vamos ver o final disso aí. E olha, a CBF recebeu ataques racistas após derrotas para a Argentina e se pronunciou após sofrer esses ataques em sua conta oficial no Instagram desta semana. Nas publicações após a derrota da seleção argentina para a seleção argentina na última terça e da seleção brasileira sub-17 para a equipe argentina da categoria, hoje pela manhã houve comentários comparando torcedores e jogadores brasileiros a macacos. De novo isso. Esse tipo de crime não será tolerado, ao contrário de um passado não tão distante, de uma CBF indiferente. Iremos enfrentar a questão do racismo e continuar empunhando a nossa bandeira de combate a esse crime. É o que responde a CBF em comunicado oficial. E olha, o Manaus anunciou a contratação de Lúcio Maranhão para a temporada de 2024, quando disputa o Amazonense, a Copa Verde e a Série D do Brasileiro. O atacante chega do Oeste Paulista, do Oeste São Paulo, onde na reta final desta temporada disputou a Copa Paulista. E no início da temporada, Lúcio esteve no Asa de Alagoas e fez parte do vice-campeonato alagoano. Logo mais às 8 da noite, só para encerrar, Carlão, Corinthians enfrenta o Bahia pelo Campeonato Brasileiro pela 35ª rodada. Os times vão a campo no gramado da Neoquímica Arena a partir das 8 da noite de hoje. Corinthians chega para essa partida com 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nos últimos 5 jogos. Do outro lado, Bahia vem de uma série de 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas. É o que tínhamos para hoje. Mix. E agora, faltando um minutinho para as 7, vamos direto para o nosso editorial 18 horas. Carlão, é com você. Editorial 18 horas. Declaração do presidente da Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa nesta semana chamou a atenção. Ele voltou a apontar a gravidade da situação da polícia no Amazonas.
disse que quer colaborar com o Ministério Público no inquérito que apura falta de manutenção em prédios das polícias em Manaus, porque tem vasto material sobre a situação muito ruim no interior do estado. O presidente da comissão, deputado Dan Câmara, pediu para que o Ministério Público apure também a situação dos recursos humanos. Segundo a comissão da Assembleia, a situação no interior do estado é até mais grave que na capital. Em vários municípios, não há policiais suficientes e eles ainda enfrentam a falta de combustível para o simples patrulhamento de rotina. Ou seja, a situação da segurança pública no estado só piora. 18 horas. 7 em ponto. Cid, boa noite e até segunda. Boa noite, aproveite a Black Friday até segunda. Até segunda. Você ouviu 18 horas.